Hello, Smarteiros! Aqui é a Teacher Gisele Bertelli com mais uma live da Smart English. Guys, hoje a gente vai continuar o mesmo tema que a gente começou na última live. O tema era, 10 equívocos que cometemos no inglês. Na última live eu até comentei com vocês um pouco sobre isso, né? Eu falei um pouquinho para vocês assim, que não é bem um erro, né? Que não é legal chamar de erro. Então, quem não assistiu, vai estar a primeira parte lá no YouTube. Deem uma olhadinha, assistam, porque uma live está complementando a outra, ok? Então, guys, continuando, eram 10 equívocos que nós cometemos ao falar inglês, né? Muitos deles acontecem por causa do nosso sotaque brasileiro. E aí a gente acaba atrapalhando um pouquinho a nossa pronúncia. Não é que não vão entender vocês, mas pode dar alguma confusão dependendo da palavra que vocês estiverem pronunciando. Então, na outra live, a gente viu 5. Hoje nós vamos ver os 5 restantes, tá? Os 5 que faltaram. Então, já vamos começar com o número 6. O sexto equívoco que cometemos em inglês é substituir o som do L pelo som do U, né? Isso acontece, guys, por causa, como eu falei para vocês, do nosso sotaque de português, né? Do nosso sotaque brasileiro, do português brasileiro. Por quê? Porque o português europeu, ou, por exemplo, o português lá de Portugal, eles conseguem diferenciar o L do U. E a gente não, a gente fala do mesmo jeito. Então, a gente até fala assim, olha, qual que é a diferença de mal com L e mal com U? Por quê? Porque a gente pronuncia igual o U e o L, né? Senão, nós nem precisaríamos, nós falaríamos assim, qual a diferença de mal e mal? Saberíamos que mal é o com L, né? E o mal é o com U. Mas como a gente pronuncia esse mal com L com o mesmo som, a gente acaba se confundindo. Então, por exemplo, nas palavras que terminarem com L, nós temos a tendência de pronunciar como se fosse um U. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra em inglês, still. Still. A gente fala still. Still. Né? A gente fala still. E a gente não fala esse L, a gente fala um som de U, ó, still. E o som correto do L é subir a língua aqui, tocar aqui o céu da boca, ó, still, still. Ou, por exemplo, o futuro, né? Qual que é o auxiliar do futuro? O will. Esse é o som do L, né? Brasil, e não Brasil, né? Então, por exemplo, que nem eu falei da palavra mal. Aqui, o português do Brasil, nós falamos mal, mesmo sendo com L. O português de Portugal, ele vai falar mal, mal. É esse som, guys, que vocês têm que fazer quando terminar com L, como na palavra bola, ball, ou na palavra boneca, doll, entendeu? E não ball, doll. Esse é o som do U e não do L, ok? Bom, guys, o sétimo equívoco que nós cometemos é inserir um I. Nós colocamos um I a mais nas palavrinhas. Isso. Então, assim, se você é brasileiro e está falando inglês, a gente já sabe que você vai colocar esse I. E onde que a gente coloca esse I? No finalzinho, quando a palavra acaba com consoante, a gente acrescenta esse I, né? E pra gente é um pouquinho estranho as palavras acabarem com consoante, né? Em português, acabam com vogal, a maioria. E essas consoantes, elas acompanham vogais, né? Então, por exemplo, uma palavrinha que a gente usa muito, né? Aquela rede social super famosa, que é o Facebook. Nós acrescentamos esse I tanto no face quanto no book. Então, a gente fala assim, Facebook. Tá vendo? Eu tô colocando um I, ó. No finalzinho do Facebook. Facebook. A gente fala Facebook. Então, estão ouvindo o I, ó? Facebook. Então, a gente tem que falar o quê? Facebook. Facebook. Porque ele acaba com K, ele não acaba com I, né? Ou então, por exemplo, você tem um iPad. E aí você fala iPad. E coloca o I. iPad, internet. Então, a gente não pronuncia esse I, a gente tá acrescentando a palavra. Ele não tá lá. Então, você fala como Facebook, iPad, tá? D, que é o som do D.
iPad, e não iPad, tá bom? Vamos ver a oitavo. Oitavo equívoco é a maioria de pronúncia, tá, guys? Maioria. É forçar a pronúncia da vogal final em verbos terminados em ed. Então, a gente tem o passado simples, simple past, e tem alguns verbos que terminam com o ed, né? Esse finalzinho que a gente acrescenta, por exemplo, o verbo like. No passado, a gente coloca o ed no final. E em português, a gente fala todas as letras. Então, isso acontece por quê? Porque a gente fala todas as letras que a gente vê em português, mas no inglês não. Tem muita letra que é muda. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu vou falar o verbo aprender, que é o verbo learn. Quando eu coloco learn no passado, ele fica learned. Learned. E não learned. Eu acrescentei esse E, mas eu não falei esse E. Entenderam? Então, não é learned, é learned. O verbo jogar, tocar, brincar, que é o play, né? A tendência é a gente forçar esse ED e falar played. Played. Ainda põe um d. E aí, o que acontece? Você não pronuncia, você vai falar played. Played. Tá bom? Então, vamos tentar não forçar tanto esse E do finalzinho. Mas, teacher, se eu pronunciar esse E, vão entender? Vão entender. Por isso que eu falo, não é uma crítica à pronúncia. Não é, nossa, tá errado, não faça assim. Não, não é nada disso. É só um toque para vocês, se vocês quiserem treinar um pouquinho melhor esse som, né? Saber que esse som, ele não é falado, ele é mudo. Aliás, eu tenho vários vídeos, eu tenho, na verdade, uma série. E quando eu colocar esse vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar para vocês, tá? O link. De letras mudas, né? Eu tenho uma série das letras que são mudas, em quais palavras, em que circunstâncias isso acontece no inglês. É bem legal vocês darem uma olhada se vocês puderem, tá ok? Então vamos para o nono equívoco, tá quase chegando no fim. Confundir a pronúncia, isso acontece demais, guys. Confundir a pronúncia do R e do H. Tá? A gente confunde um pouquinho também porque a gente compara muito com o português. A gente tem que parar assim de comparar tanto, né? Uma língua com a outra. Então, no inglês, o H, ele pode ser mudo. Tem algumas palavras em que o H é mudo. Poucas, mas tem. Mas na maioria das vezes ele é sonoro. Quando esse H tem som, ele é pronunciado igual o RR do português. RR, quando tem dois R's, que é um R forte. Por exemplo, na palavra carro, cachorro, né? É um R forte. Então, na palavra casa, nós não vamos dizer house, nós vamos dizer house. Na palavra home, nós vamos dizer com som forte, home, né? Que é casa também, lar. O verbo have, has. Então, é um R forte, é muito comum se confundir, tá? Lembra da bala, aquela bala ardidinha? Então, a bala house. Você não fala que você vai comprar uma bala house. Então, pensa nessa bala, associa. É sempre legal se vocês conseguirem associar alguma coisa da vida de vocês, quando vocês estão aprendendo uma língua, algo que vocês possam, olha, relacionar e ajudar a lembrar. Né? Quando eu estava aprendendo inglês, eu sempre relacionava o H, tem som de R forte, na maioria das vezes, como a bala house, que se escreve com H, mas se pronuncia com som de R forte. O R mesmo, nas palavras, aí a gente quer falar forte. E não é, né? Ele não é um R assim forte como de cachorro. Ele é pronunciado com a ponta da língua tocando o céu da boca. Então, ele é fraco. Por exemplo, round, não round. Se fosse com H, sim, né? Mas é um R. E o som do R não é o som do R forte. Deu pra entender? Confunde um pouquinho, né, guys? Ai, mas o H que tinha que ter som de H, tem som do R. O R já não tem o som de R, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Round, river. Até no final, tá? No início também e no final. Tem que fazer esse R. Vermelho, red, não red. Que cor que você gosta que você prefere? Fala pra mim em inglês. Gosto de vermelho. Como é que é vermelho em inglês? Red. Aí, o que você tá falando? Você tá falando com o som do H, que o H tem esse som de R forte.
Então você tem que falar com um som mais fraquinho. Red, tá? Ele dá esse rrr, rare, de raro, rare. Então treinem bastante, isso é questão de treino, tá? Aí sim, não é só questão de sotaque, é questão de uma pronúncia que pode dar confusão, né? Pode causar uma confusão na hora em que vocês estiverem se comunicando com alguém, né? Porque pode existir uma palavra exatamente daquele jeito, e aí a mensagem que você tá passando não vai ser bem entendida, não vai ser isso, né, que vão receber de você. E o 10º equívoco é fazer traduções literais. Né? Sabe aquela traduzir ao pé da letra, comparar com o português, tentar adivinhar o que uma palavra é, parecendo assim com o português, tipo um embromation, que a gente gosta de fazer? Cuidado, porque tem muitos false friends, que são os falsos cognatos. E eu já falei muito disso no meu canal. E assistam, é muito importante. Eu vou falar aqui só 4, que eu acho que são muito usados e muito confundidos pelas pessoas por essa questão de comparar com o português. Isso aí complica a vida da gente na hora que a gente tá falando. Por exemplo, actually. Actually é na verdade. E a pessoa acha que é o quê? Atualmente. Ela fala assim, atualmente eu estou fazendo blá, blá, blá. Aí, ao invés dela falar a palavra em inglês atualmente, ela vai pegar a palavra que mais se parece. Então, ela vai falar actually, né? E quando ela tá falando, na verdade, eu tô fazendo blá, blá, blá. Ou então, parents. Oh, my parents live with me. Meus pais moram comigo. Só que você tá querendo dizer que são seus parentes, né? E porque confunde, parece com parentes, mas é pais. Seu pai e sua mãe. Ou então, eu entendi. Aí, ao invés de você falar assim, I understand, I get it, o que você fala? I intend, né? E o verbo intend não é entender, é pretender. Então, você tá falando assim, eu pretendo tal coisa, não eu entendo. Cuidado. Mais uma que é muito... O pessoal faz muita confusão, é o pretend. Pretend. Então, essa é mais uma que o pessoal faz muito confusão. Pretend não é pretender. Eu pretendo ser professora. I pretend to be a teacher. To become a teacher. Você não tá falando eu pretendo ser uma professora. Para você falar pretendo ser uma professora, você tem que falar I intend to become a teacher. Pretend é fingir. E não pretender. Então, o que você tá falando? Eu finjo ser uma professora. Olha só, guys. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o que você quer passar. Então, muito cuidado com essas traduções. Assistam a série de falsos cognatos que eu tenho. E assim, uma live vai complementando as outras, então apareçam nas lives, né? Nós não estamos conseguindo fazer lives todas as segundas, mas estamos tentando fazer lives pelo menos uma segunda sim, uma segunda não, tá? Pelo menos 2 ou 3 vezes ao mês, mas dá sempre uma olhadinha, checa, porque o dia que tiver live vai estar lá nos stories, tá? Hoje tem live. Então, serão às segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Tá? Coloca para despertar aí no celular de vocês, chama os amigos. E mais uma dica para vocês, né? Um toque aí para vocês. Baixem o e-book da Smart English, tá gratuito. Vai lá na bio do Instagram, só clicar no link, baixou, é seu. Tem muita dica para melhorar o inglês de vocês. Quem for assistir pelo YouTube também tá na descrição do vídeo, ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero ter ajudado a melhorar o inglês de vocês e vejo vocês na próxima live. See you guys. Bye bye.